Hoje falaremos da Narodny Komissariat Внутренних Дел. Quem foram esses homens, qual é a sua história e qual foi o seu papel na União Soviética na Segunda Guerra Mundial? Tudo começou com o desenvolvimento da recém-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que, claro, obteve constantes reformas e redistribuição de poderes para suas estruturas de poder, apesar de sua essência, em geral, não ter mudado. É por isso que foi criado em 1917 a Всероссийская Комиссия, ou seja, a Tcheca, que significava a Comissão Extraordinária de toda a Rússia para o combate à contra-revolução e sabotagem. Logo depois, a OGPU, conhecida como Objedinёnное Государственное Политическое Управление, também conhecida como Administração Política do Estado, e depois convertida em NKVD. Apesar dos nomes terem sido mudados, os três possuíam a mesma função, que era o engajamento na política, na investigação, na inteligência e na contra-espionagem. E a partir de certo ponto, eles receberam o direito de proferir sentenças sem decisão judicial. Em última análise, essa primazia do executivo sobre o judiciário levou a uma conhecida era de repressão. Em 1922, a Tcheca foi dissolvida e reorganizada, e devido a essa situação, por resolução do Presidium do Comitê Executivo Central da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em 2 de novembro de 1923, foi criada a OGPU, sob o Conselho dos Comissários do Povo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cujas tarefas incluíam unir os esforços da GPU republicana na luta contra a espionagem e a contra-revolução, na qual Felix Edmundovich Dzержинский assumiu o cargo como presidente da instituição. A administração política dos Estados Unidos, ou a GPU, era subordinada ao Conselho dos Comissários do Povo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, assim como era também o órgão do governo central para a proteção da segurança do Estado. O presidente da OGPU foi nomeado pelo Presidium do Comitê Executivo Central da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e foi membro do Conselho dos Comissários do Povo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, como direito a voto consultivo. A direção política dos Estados Unidos recebeu as seguintes tarefas: de unir os esforços revolucionários das repúblicas sindicais para combater a contra-revolução política e econômica, a espionagem e o banditismo. As tropas fronteiriças estavam subordinadas ao GPU, e em 1926 foi formada a Diretoria Principal de Guardas de Fronteira e Tropas da OGPU. Em 1929, parte dos campos de trabalhos forçados foi transferida para a jurisdição da OGPU. Antes disso, a tcheca OGPU tinha os seus próprios campos especiais para presos políticos. Com a ajuda do Departamento de Relações Exteriores, criado em 20 de dezembro de 1920, a OGPU realizou trabalhos de inteligência em países estrangeiros. Na década de 1920, a expansão dos direitos extrajudiciais da OGPU continuou. A resolução do Comitê Executivo Central da URSS, de 15 de novembro de 1923, deu ao seu conselho o direito de considerar casos de sabotagem utilizando todas as medidas de repressão. Em 28 de março de 1924, por resolução do Comitê Executivo Central da URSS, foi constituída uma reunião especial no âmbito da OGPU para realizar expulsões administrativas, exílios e prisões em campos de concentração. Era composto por 3 membros do Conselho da OGPU, com a participação do Procurador da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 3 de maio de 1926, o Presidium do Comitê Executivo Central da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas concedeu à reunião especial da OGPU o direito de repressão contra os suspeitos ou condenados por contrabando. Em 13 de agosto de 1926, o Presidium do Comitê Executivo Central complementou a resolução de 28 de março de 1924 com o direito da OGPU de proibir aqueles que haviam cumprido pena administrativa de entrarem em Moscou e na província de Moscou. Em 9 de junho de 1927, os mesmos direitos foram concedidos em relação aos processos contra os guardas brancos, espiões e bandidos. Em 3 de fevereiro de 1930, o Presidium do Comitê Executivo Central concedeu à OGPU o direito, durante o período de campanha de liquidação dos kulaks, de delegar seus poderes de apreciação extrajudicial de casos aos órgãos regionais da OGPU. Nesse caso, as troicas incluíam representantes dos comitês regionais do PCUS. Em conexão com a liquidação
do NKVD nas repúblicas, o Comitê Executivo Central e o Conselho dos Comissários do Povo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas adotaram uma resolução sobre a gestão dos órgãos da OGPU nas atividades da polícia e da investigação criminal. A Inspeção Principal de Gestão da Atividade Policial e de Investigação Criminal foi constituída no âmbito da OGPU. Por decreto do Comitê Executivo Central e do Conselho dos Comissários do Povo da URSS, de 27 de dezembro de 1932, a diretoria principal da Milícia Operária e Camponesa foi formada sob a OGPU da URSS. Os órgãos da OGPU resolveram questões de emissão de passaportes estrangeiros e regulamentar a situação jurídica dos estrangeiros. A OGPU foi abolida por decreto do Comitê Executivo Central da URSS datado de 10 de julho de 1934, em conexão com a formação do NKVD. Sendo assim, foi criada então a Narodny Komissariat Внутренних Дел, que tinha como a sigla a NKVD, que foi a garantia de ser a proteção do Estado. Além das funções policiais e de segurança tradicionalmente atribuídas ao Ministério do Interior, a NKVD detinha também o controle do tráfego, o Corpo de Bombeiros e a Guarda das Fronteiras. Cabia ao NKVD controlar a economia e o serviço secreto, prestando contas ao Conselho de Comissários do Povo, que era o órgão principal do governo soviético, e ao Comitê Central do Partido Comunista. No âmbito da NKVD, estabeleceu-se o Gulag, também conhecido como Glavne Upravlenia Lageria, que significava a Administração Central dos Campos, órgão responsável pelo sistema de campos penais de trabalho. As atividades de repressão e as execuções do NKVD tiveram como alvo desde os inimigos do Estado soviético até os prisioneiros do sistema Gulag, atingindo centenas de milhares de pessoas. Formalmente, essas pessoas eram na sua maioria condenadas por cortes marciais especiais, como foi dito anteriormente, as troicas, que significava um grupo de 3. Esses 3 eram membros no qual eram juízes e júri. O uso de meios físicos de persuasão, no caso a tortura, foi aprovado por um decreto especial do Estado, o que resultaria em inúmeros abusos, relatados pelas vítimas e pelos próprios membros do NKVD. Existiam evidências documentadas de que o NKVD cometeu execuções extrajudiciais em massa. Em 17 de novembro de 1938, as troicas foram proibidas por decisão conjunta do Conselho de Comissários do Povo e do Comitê Central do Partido Comunista. O NKVD também executava operações em massa, como o extermínio de judeus, a Igreja Ortodoxa Russa, os ortodoxos gregos, os católicos latinos, além de outras denominações cristãs, muçulmanos e outros grupos religiosos. Devido aos abusos na repressão, em 4 de fevereiro de 1940, Nikolai Yezhov, que foi chefe do NKVD de 1936 a 1938 durante o Grande Expurgo, e seus assessores mais próximos foram executados. Durante a Guerra Civil Espanhola, os agentes do NKVD atuaram conjuntamente com o Partido Comunista da Espanha, exercendo substancial controle sobre o governo republicano, usando a ajuda militar soviética para aumentar a influência sobre aquele país. O NKVD estabeleceu numerosas prisões secretas em torno de Madrid, as quais foram usadas para deter, torturar e matar centenas dos inimigos do NKVD. No início é fato que o alvo eram os nacionalistas e católicos espanhóis. Porém, em junho de 1937, Andrés Nin, importante figura trotskista, principal dirigente do Partido Operário de Unificação Marxista, foi torturado e morto em uma prisão do NKVD. Também houve cooperação entre o NKVD e a Gestapo. Em março de 1940, eles se encontraram por uma semana em Zakopane para coordenar a pacificação da Polônia. O NKVD entregou centenas de comunistas alemães e austríacos à Gestapo, entre outros estrangeiros indesejáveis. Sabe-se que, em 1940, na esteira da amizade com a Alemanha Nacional-Socialista, Joseph Stalin entregou a Adolf Hitler 500 comunistas alemães que anteriormente haviam pedido asilo político na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então essas pessoas dos campos de Stalin acabaram em campos de concentração alemães. Durante a Segunda Guerra Mundial, as unidades do NKVD foram usadas para a segurança de fronteiras. No território liberado, o NKVD e o NKGB, que no caso era outra polícia secreta, fizeram apreensões, deportações e execuções em massa. Os alvos incluíram colaboradores da Alemanha e membros da resistência não comunistas. Existem evidências também que o NKVD executou milhares de prisioneiros de guerra poloneses em 1941, como foi o caso de Katyn,
que por anos ficou associado aos nacionalsocialistas. Porém, só em 1992, o governo russo divulgou esses documentos, provando que o Politburo soviético e a NKVD foram responsáveis pelo massacre e por encobrir esse fato. Diz até que pode ter havido mais de 20 mil vítimas. Outro fato que é muito importante é que na manhã de 22 de junho de 1942, as tropas do NKVD estavam entre as primeiras a travar batalha contra as forças de invasão alemã. A ofensiva das tropas da Wehrmacht foi realizada ao longo das estradas principais, onde todas as maiores pontes, estruturas ferroviárias e importantes empreendimentos industriais, localizados nas regiões fronteiriças da União Soviética, eram guardados por guarnições de tropas do NKVD. Para cada objeto protegido, os militares conseguiram conter o inimigo, travando batalhas obstinadas. Uma característica do uso de combate das tropas do NKVD no período inicial da Grande Guerra Patriótica foi que elas entraram em batalha em seus locais de implantação. Muitas das tropas do NKVD encontraram-se isoladas de suas unidades militares, lutaram cercadas e somente quando a munição acabou, explodiram objetos protegidos e se juntaram às unidades militares em retirada do Exército Vermelho. Durante a primeira semana de guerra, as tropas alemãs conseguiram penetrar 400 quilômetros de profundidade no território soviético. No entanto, a guarnição da heróica fortaleza de Brest, que incluía guardas de fronteira e militares do 132й Batalhão, separado das tropas do comboio do NKVD, continuou a lutar atrás das linhas inimigas. Os soldados do 132º Batalhão, juntamente com outras unidades militares do Exército Vermelho, na manhã de 22 de junho de 1941, foram os primeiros a receber o ataque do inimigo e durante vários dias mantiveram a defesa entre os portões Tirispoy e Hom da cidadela. O pessoal do trem blindado da 56й Polk, da 4ª Divisão das tropas do NKVD para a proteção de estruturas ferroviárias sob o comando do capitão Pyotr Kiryovich Itchenka, atuou com sucesso na defesa de Kiev em agosto de 1941. Por sua coragem, o comandante do trem blindado do 56º Regimento das Tropas do NKVD para a proteção de estruturas ferroviárias, o capitão Pyotr Kiryovich Itchenka, foi condecorado com a Ordem de Lenin. Um departamento de 27 pessoas da 4ª Divisão das Tropas do NKVD para a proteção de estruturas ferroviárias, defendendo Kiev, que ficou cercada por 67 dias. E que tiveram que caminhar cerca de 700 quilômetros pelo território ocupado pelo inimigo, chegando finalmente às tropas soviéticas. Também foi demonstrado coragem pelos funcionários da corregedoria do NKVD, que participaram diretamente das batalhas, como parte dos batalhões de caças criados para combater paraquedistas e sabotadores inimigos. Um exemplo foi na Bielorrússia, quando houve um regimento consolidado que foi formado por 4 batalhões de caças e policiais da cidade de Vitebsk para defender o centro regional. No final de julho de 1941, o número de batalhões de caças formados pelo NKVD chegava a 1.755 e seu número era de 328 mil pessoas. Sabe-se também que o NKVD também elaborou planos ousados como a ação para assassinar Adolf Hitler, caso ele e outras autoridades do nacionalsocialismo comparecessem a Moscou. Em 1946, o NKVD foi transformado em 2 departamentos, o Ministério de Assuntos Internos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e o Ministério de Segurança do Estado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre os quais suas funções foram divididas. A conclusão que chegamos é que esses homens eram brutais em seus métodos, porém, também agiram com coragem diante de um inimigo em potencial, no caso, a Wehrmacht. Quero agradecer a todos que têm assistido ao canal. Na próxima semana teremos quadro novo, onde vocês decidirão qual deverá ser falado. Se você não se inscreveu, a hora é agora. Se desejar, dê um like e comente também. Um grande abraço e até a próxima.